Bom, vamos começar hoje mais uma edição especial do SC Vale Notícias, edição especial das eleições 2016, com os candidatos à Prefeitura de Blumenau, a nossa capital do Vale do Itajaí. Vale lembrar que são 5 candidatos, um candidato por dia, e a ordem de veiculação foi definida através de sorteio. Hoje o candidato à Prefeitura de Blumenau que fala com a gente é Ivan Nats, do PDT, que vai falar um pouquinho sobre as suas propostas. Candidato, obrigado pela visita. Você tem 1 minuto para a sua saudação. Primeiro, agradecer a oportunidade que nos dá a SC Vale, esse grande portal de notícias, que nasce com força total, a qual eu desejo muita sorte, muito sucesso nessa empreitada, porque a gente precisa de comunicação, precisa de informação, mas essa informação tem que ser de qualidade. Eu tenho observado o Jornal do Pomerode, SC Vale, todo o portal de notícias está extraordinário. Meus parabéns e obrigado, Brian, pela oportunidade. Eu disputo a eleição em Blumenau pela 3ª vez, depois de ter sido vereador no município, deputado estadual. Agora estou colocando o nome à disposição para debater a cidade de verdade. Não a cidade que a gente vê na televisão, nas propagandas políticas, que parece uma cidade maravilhosa, mas a cidade de verdade, com seus desafios e com os princípios que um administrador tem que ter para enfrentar esses desafios. Eu me encontro extremamente preparado para essa condição de ser prefeito de Blumenau. Ivan Nats, pergunta de número 1. No início da atual administração, houve um projeto de diminuição de cargos comissionados e de secretarias. Se você for eleito, isso seria uma das suas prioridades? Como você agiria? 3 minutos. Bom, eu tenho um histórico de luta em defesa de causas populares. Eu fui o primeiro a ajuizar a ação para reduzir o número de vereadores no Brasil. Quem acompanha a gente sabe, nós tínhamos 21 vereadores em Blumenau. Através de uma ação popular que eu movi, eu diminuí para 14. Foi um exemplo para o Brasil. Ali nós tivemos uma economia significativa de valores. Depois eu tenho debates, por exemplo, com relação ao transporte coletivo da cidade. Nunca se mexeu na questão da tarifa do transporte coletivo, sempre foi uma caixa preta. Eu fui o primeiro a ajuizar ações populares, discutir o transporte coletivo, fazer o enfrentamento que tem que ser feito. Questões, por exemplo, como o esgotamento sanitário, a contratação da Foz do Brasil, que foi também uma luta que a gente travou junto com a sociedade. Na Câmara de Vereadores tem uma ação pautada pela economia dos recursos públicos, pela otimização dos recursos. Fui, por exemplo, autor da ação que deu fim ao salário do vice-prefeito. Eu acho que Blumenau é a primeira cidade do Brasil em que o vice-prefeito não tem salário, graças a um projeto de lei que apresentei. Também perdi por 1 voto na Câmara, mas vou restabelecer, sendo prefeito, o fim do gabinete vice-prefeito, para colocar quase 5 milhões de reais que custa o gabinete vice-prefeito em Blumenau na educação básica. Enfim, eu tenho um histórico em otimização dos recursos públicos. Sou sozinho no partido, o PDT trabalha sozinho, não tem compromisso com sigla partidária. E isso vai me permitir fazer um enxugamento da máquina, reestruturação administrativa, unificação de secretaria, unificação de fundações, por exemplo, a Fundação de Cultura com a Fundação de Esportes, fazer uma só, para poder tirar essa fundação do espaço, colocar lá, que paga aluguel, a Secretaria da Educação. Quem me conhece sabe, nós vamos fazer uma revolução administrativa na cidade de Blumenau. E para isso é preciso ter comprometimento, precisa ter coragem, precisa conhecer a máquina pública, precisa virar a página da administração. A gente sabe, Brian, que nos acompanha em casa, que a política é feita de conchavos, de acordos. Nós vemos agora aí uma coligação, a coligação do atual prefeito, que vai à reeleição com 12 partidos políticos. 12 grandes partidos políticos na coligação, em troca de ter metade do tempo de TV e não permitir que nós tenhamos condição de fazer mais debate através da TV aberta. Essa coligação tem um preço. E essa coligação, o preço é cargo no governo. E é preciso que o eleitor veja isso e observe isso, e nós estamos livres para fazer esse enxugamento da máquina que todo mundo quer e que eu desejo também. Candidato, pergunta de número 2. Quais os planos para melhorar a mobilidade urbana na cidade? O transporte coletivo seria uma das principais ações que podem ajudar nesse sentido. O que também fazer para melhorar esse setor, o transporte público? O grande gargalo do desenvolvimento regional é o transporte coletivo.
Veja bem, o cara sai de Pomerode, não tem que pegar um transporte coletivo, chega em Blumenau, não sabe se o transporte coletivo vai funcionar ou não vai funcionar, se o ônibus vai passar ou não vai passar. Ele não consegue, por exemplo, entrar no terminal urbano da cidade de Blumenau. Ele tem um ponto de ônibus que é separado do ponto de ônibus do município de Blumenau. Nós temos que integralizar isso. Primeiro caminho, criar a região metropolitana. A região metropolitana é fundamental para o desenvolvimento da nossa região. Nós não tem mais como pensar a cidade de forma isolada. Eu, agora, como deputado estadual, eu trabalhei muito para poder implementar, de fato, a região metropolitana, que é composta por Blumenau, que é a grande matriz do processo, Timbó, Pomerode e Gaspar. Essa é a região metropolitana. Nós temos uma economia mais ou menos equilibrada, temos também um PIB mais ou menos equilibrado, o índice de desemprego mais ou menos equilibrado, e isso nos permite desenvolver a região de forma metropolitana. E quando eu falo de região metropolitana, eu falo que nós temos que desenvolver o transporte coletivo metropolitano. O transporte coletivo tem que ser um só, ele tem que ser integrado. Por isso que o próximo prefeito da cidade tem que ser mais que o prefeito de Blumenau. Ele tem que ser o líder do desenvolvimento da região como um todo. Ele tem que ser o grande maestro dessa partitura, desse conjunto, né, dessa orquestra que é a região. Os nossos desafios, o lixo, o esgoto, a água, a proteção dos mananciais, a mobilidade urbana e o transporte coletivo têm que ser enfrentados de forma integrada. Eu, eleito prefeito de Blumenau, vou suspender a licitação do transporte coletivo, foi um equívoco a caducidade, porque ela prejudicou empresas que funcionavam com muita regularidade, que é a Rodovia Verde Vale. Foi dado um pacote de bondades que, se tivesse dado para essas duas empresas, não teria havido a quebra. Então, eu vou suspender o contrato de licitação, vou fazer uma nova licitação para trazer ônibus rebaixados, ônibus com tecnologia, Wi-Fi, ar-condicionado, para a gente ter um avanço na qualidade de serviço. Se a gente não avançar o serviço, o usuário não usa. Se o usuário não usa, cada vez menos horário, cada vez menos ônibus, cada vez menos gente ocupando o ônibus. Tem que fazer com que o ônibus seja um instrumento atrativo para voltar a ser usado. Então, vou suspender a licitação, vou fazer a licitação por lotes, para não deixar isso tudo na mão de uma só empresa. E vamos, com a comunidade, organizar o transporte coletivo que a gente deseja. Além disso, já que já tem o dinheiro aprovado pelo BID, o Banco Interamericano já aprovou financiamentos do terminal da Itopava Central, do terminal da Água Verde e do corredor de ônibus que liga esses terminais. Então, é um compromisso do Ivan não inventar coisa. Nós vamos fazer aquilo que já está planejado, já está aprovado, e, com relação ao transporte coletivo, a gente vai dar um basta nessa questão, vamos resolver isso definitivamente. Candidato, pergunta de número 3. A educação é sempre um dos fatores mais importantes para implantar as melhorias sociais. Em seu governo, como vai ser a manutenção das escolas e também das creches da cidade? 3 minutos. Blumenau tem um grande desafio. O grande desafio de 4.440 vagas em creche à espera. Nós temos quase 5.000, 4.500 crianças esperando a oportunidade de ter o seu direito constitucional garantido. Artigo 188 da Constituição Federal determina que a educação é um direito da criança. Não é mais que uma obrigação do Estado, é um direito da criança. Criança tem o direito de estar na escola. Então, não há lógica alguma nós não enfrentarmos esse desafio das vagas em creche de forma corajosa. E essa forma corajosa, ao nosso ver, passa por 2 grandes entroncamentos. O primeiro é aplicar, de fato, o programa Pró-Infância do Ministério do Trabalho, do Ministério da Educação. O programa Pró-Infância do governo federal, ele tem já pré-estabelecido regras para enfrentamento da questão da educação infantil e básica. Então, o programa Pró-Infância do governo federal já dá a linha, não tem que inventar. É seguir aquilo que determina o programa Pró-Infância do Ministério do Trabalho. Ali tem a creche domiciliar, que é a creche que é aberta pela comunidade, por uma pedagoga, e ela toca dentro da sua própria casa a creche. Nós já tivemos 39 em Blumenau, nós vamos reestabelecer essas creches domiciliares, já foram quase 1.600 crianças atendidas pela creche domiciliar, e nós vamos abrir um outro campo, uma outra vértice para enfrentar esse desafio, que é a creche social.
que é creche social? A creche social é um programa do SEBRAE, também elaborado em conjunto com o Ministério da Educação, que permite a exploração do serviço em creche. Ou seja, você cria uma renda, uma empresa, que vai oferecer os serviços de creches, de proteção da criança. Essa creche social é mais ou menos assim. O governo federal paga uma parte, o governo municipal paga uma parte, e o pai e a mãe que tem condição de pagar alguma coisa também paga uma parte. Então, é tripartite a despesa da creche. Porque hoje uma creche em Blumenau, por exemplo, ela custa R$600, Brian, no mínimo, né? E muitas pessoas não podem pagar R$600, mas elas podem pagar 150. Elas podem pagar elas podem fazer alguma contribuição. O que não se pode fazer é querer que uma cidade vá crescer, vai se desenvolver, voltar a ser polo de desenvolvimento estadual e até nacional, se o transporte coletivo não funciona, se as escolas não funcionam, se não há vaga em creche. Como é que a gente vai fazer Blumenau dar um salto de qualidade e em desenvolvimento econômico e de vida, se a gente não tem essas características implementadas na cidade? Eu farei esses desafios com muita qualidade. Foi esgotado. Pergunta de número 4. O projeto para a construção do Centro de Operações em Blumenau foi referência a nível nacional. Uma das ações em que a estrutura seria usada é no atendimento à comunidade em épocas de cheias e enchentes. Isso reforça ainda mais a importância do serviço na prática. O que pretende fazer a respeito dessa ideia? Olha, Blumenau tem uma característica muito atípica. Nós vivemos constantemente as intempéries da natureza. E nós estamos nos acostumando a esse quadro. De 3 em 3 anos, 4 em 4 anos aproximadamente, nós sofremos alguma intempérie grave, ou por enchente, ou por condições pluviométricas que fazem com que a gente tenha grande quantidade de deslizamento. O governo atual evoluiu em questões de monitoramento eletrônico, é preciso reconhecer isso. Nós temos hoje uma central de monitoramento significativa, mas há muito por fazer ainda. Não é só monitorar as áreas de ocupação. Nós estamos, por exemplo, permitindo que as áreas de crescimento desordenado, Blumenau já tem 60 mil pessoas vivendo em área favelada. Parece que mentira, mas é verdade. Nós temos quase 60 mil pessoas vivendo em área favelada no nosso município. E isso decorre da ocupação desordenada. Então, nós estamos fazendo monitoramento através dos equipamentos eletrônicos que já estão aí, chamado Alerta Blue, mas nós não combatemos a ocupação, nós não combatemos o crescimento desordenado, nós não combatemos a ocupação de encostas de rios e ribeirões, nós não monitoramos o crescimento dessa área que cresce sem urbanização. Então, é preciso enfrentar esse desafio em vários campos. O primeiro, fazer uma grande regularização fundiária no município. Tem que ser uma política pública a regularização fundiária. Ela tem que ser feita através de uma parceria do poder público em 3 eixos: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Criar-se portarias de regularização fundiária para que o cidadão saiba como fazer a regularização fundiária. Depois, impedir o crescimento desordenado da cidade. Crescimento desordenado. Terceiro, identificar os focos de ocupação e aqueles que colocam as pessoas em risco. E aí, diante da resposta desses 3 itens, apresentar as políticas públicas que vão nos permitir, com o decorrer do tempo, inibir as ações da natureza com relação a essas questões climáticas. Tem muito para fazer. Tem muitos desafios para fazer, a gente sabe como fazer isso. Eu, no meu mestrado em desenvolvimento regional, escrevi muito sobre esse tema, domino isso com muita qualidade, também na condição de advogado, sei como fazer regularização fundiária, faço isso no meu estudo de advocacia, e sei muito bem, tenho aqui na minha cabeça como é que a gente vai enfrentar esse desafio. Candidato, 5ª e última pergunta. O que pensa em fazer para aumentar a competitividade do esporte profissional e não profissional em Blumenau? A recuperação da hegemonia no JASC, a participação do futebol a nível nacional, faz parte do seu plano de governo? 3 minutos. Primeiro, eu vou unificar a Secretaria de Cultura com a Secretaria de Esportes. Vamos trazer a cultura e esporte para o mesmo espaço. Elas estão separadas hoje só por um único motivo.
cargo no governo. Nós temos 9 diretores na Secretaria de Cultura e temos 9 diretores na Secretaria de Esporte. Os 18 juntos não fazem o serviço de 2 ou 3 que deveriam fazer. É cargo comissionado a dar com rodo. O presidente da Fundação Cultural é candidato a vereador. O presidente da Fundação de Esportes é candidato a vereador pela 3ª vez, porque ele já é a 3ª vez candidato a vereador como presidente da Fundação. Tanto a Fundação de Esportes quanto a Fundação de Cultura em Blumenau tem sido usado como instrumento político. Fazer esporte e cultura de verdade, nada. Nada. Pode passar lá, estão os 9 sentadinhos, os mesmos 9, desde o governo João Paulo Carbim, os 9 são eles mesmos, passou o João Paulo, veio agora o atual prefeito, continua a mesma turma. Nós vamos agradecer esse pessoal, vamos bater nas costas deles, vamos dizer, olha, muito obrigado por tudo que vocês fizeram conosco, mas dá um tempo. Vamos trazer um outro grupo. Esse outro grupo, primeiro, vai direto para Chapecó. Vai ficar lá uns 15 dias aprendendo como é que Chapecó faz esporte. Como é que Chapecó coloca 1,5% do seu orçamento em esporte amador e profissional. Como é que Chapecó construiu e renovou a sua Arena Chapecó. Como que Chapecó tem a grande sacada do esporte. De crianças pequenas até os adultos, profissionais. Vamos fazer um estágio com Chapecó, porque não precisa inventar a roda já foi inventada por lá. Então nós vamos mandar nosso pessoal para lá. Quando eles voltarem de Chapecó, vão vir com a fórmula pronta para nós implementarmos já no primeiro dia de governo. Unificação de secretarias, parcerias para trabalhar a Fundação Cultural e a Fundação de Esportes em conjunto, diminuir cargos comissionados e pegar o dinheiro que essa gente consome, que não nada mais faz do que são cabos eleitorais de campanhas políticas, é por isso que eles têm esse cargo, não por qualificação ou por competência, mas porque são entregadores de santinho e andam com seus carros adesivados. Essas pessoas nós vamos tirar e vamos dar oportunidade para quem conhece esporte de verdade. Vamos revitalizar a questão do esporte amador e até profissional. Tenho o compromisso de construir o estádio municipal, se não nos 4 anos deixar praticamente o estádio municipal pronto com o projeto que já foi apresentado no Ministério dos Esportes, que está lá aguardando o aval. Eu vou bater na porta todos os dias do ministro para conseguir o recurso para fazer o estádio municipal e dali dar o grande salto que Blumenau precisa dar em termos de esporte amador e profissional na cidade. Candidato, as 5 perguntas foram respondidas. Você tem 1 minuto para uma conclusão. Eu quero agradecer a grande oportunidade, mais uma vez, pedir para o pessoal de Pomerode, que nos acompanha aqui, que conhece as pessoas de Blumenau, nós estamos muito próximos. Eu, por exemplo, tenho um irmão que mora aqui na divisa, que falem do Ivanates. Eu tenho um histórico de luta em defesa da comunidade, eu tenho um histórico de luta em defesa das pessoas mais carentes. Eu conheço a cidade de verdade, não a cidade da propaganda de TV, a cidade plastificada que a gente está vendo hoje. Eu quero governar para essas pessoas, para aquelas que mais precisam do poder público, para a mãe que não tem creche, para o trabalhador que não tem transporte coletivo, para o pai que não tem um pediatra no posto de saúde. Eu quero governar com as pessoas que querem o bem da nossa cidade. Quero ser o gestor do desenvolvimento regional como um todo. Pedi ao pessoal do Pomerode que conhece, as pessoas de Blumenau que assistiram a nossa entrevista, para que falem da gente e peçam o voto para o Ivanates. Eu sou Ivanates, meu vice é o médico Mauri Cadori, e nós estamos à disposição para debater a cidade. Muito obrigado. Tempo foi esgotado. O candidato Ivanates, do PDT, à Prefeitura de Blumenau. Mais uma vez, obrigado pela presença, por participar desse projeto. O SC Vale Notícias, edição especial, encerra por aqui das eleições 2016. Então, nós trazemos todo dia um candidato à Prefeitura de Blumenau. Vale lembrar também que a veiculação dessas entrevistas, dessas conversas, essa veiculação foi definida através de sorteio. Obrigado e até a próxima.